Os cuidados com a navegação em tempo de inverno amazônico. CEMOB vai intensificar a fiscalização em empresas de ônibus da capital paraense. Campanha da Fraternidade discute direitos e políticas públicas. O resgate de animais silvestres nesse período de chuvas. Capital amazonense registrou redução no número de veículos roubados. Governo do Pará quer fomentar o empreendedorismo. As comemorações a São José. Vamos conhecer a ilha de Itacoamirim. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os profissionais que trabalham na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Hoje é terça-feira, 19 de março, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a navegação nos rios da Amazônia. O inverno amazônico, aliado à instabilidade dos rios na região amazônica, exige dos comandantes de embarcações atenção redobrada ao navegar pela Baía do Guajará. Por isso, a Capitania dos Portos tem trabalhado para orientar os navegantes. Todos os anos, de dezembro a maio, o que não falta na região amazônica é chuva, o que costuma gerar alguns transtornos em vias terrestres e trazer insegurança para o transporte fluvial. Com isso, os cuidados com a segurança marítima precisam ser redobrados em pequenas e grandes embarcações. Primeiro, as embarcações deverão ser sempre conduzidas por pessoal qualificado. Outro ponto, as embarcações deverão ter sempre um número recomendado pela capitania no número de tripulantes recomendados. Outro ponto a observar importante é o que? É o material de salvatagem. Toda embarcação preconiza é obrigatório ter aquele material de salvatagem, que é colete salva-vidas, os extintores de incêndio, bem como as boias e flutuadores. Tá? E outro ponto é manter sempre o proprietário de embarcação, o comandante da embarcação, é manter a sua manutenção preventiva dos motores, a parte de iluminação para navegação noturna. Para verificar se as embarcações estão cumprindo as regras de segurança marítima, a Capitania dos Portos realiza uma série de fiscalizações diárias e específicas, como a Operação Carnaval, no início de março. Nós fizemos uma operação em que nós dobramos em relação a 2018, foram quase 450 abordagens. E em relação aos índices, mantiveram os mesmos. Quantidade maior de abordagens, nós observamos uma quantidade menor de infrações, bem como de notificações. Então isso depreende-se que tem uma melhoria na parte da conscientização da mentalidade marítima, em especial da segurança da navegação. Entre as infrações verificadas durante essas fiscalizações estão embarcações sem autorização da capitania para navegar, tripulantes não qualificados e falta de equipamentos de segurança. Por isso, o órgão também trabalha orientando quem utiliza o transporte fluvial. O nosso trabalho, eu acredito que o principal não é só a fiscalização, mas principalmente de orientação. Nós, na Marinha aqui, nós somos responsáveis também pela qualificação de todo aquaviário. Então, quando nós vamos nos cursos, nos municípios, nós sempre planejamos palestras e orientações para a comunidade em geral, principalmente as escolas. Então, a gente vai nas escolas das crianças, principalmente, para que efetivamente a gente possa, desde cedo, incutir naquela criança a mentalidade da segurança da navegação e que elas possam nos ajudar, quando crescerem, já crescerem com esse espírito da segurança da navegação. Uma iniciativa que busca trazer mais segurança para a navegação, independente do inverno amazônico. Os dois acusados de fraudar o concurso público do Departamento de Trânsito do Pará tiveram pedido de liberdade negado por unanimidade pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará. O governo do estado cancelou a prova após as denúncias. Ambos foram presos no dia 10 de fevereiro, após serem apontados como mentores do esquema fraudulento e ainda por falsidade ideológica e associação criminosa. Segundo o Tribunal de Justiça, a defesa alegou a falta de documentação para a decretação das prisões, mas o relator do habeas corpus, desembargador Ronaldo Vale, afirmou que as medidas preventivas estão devidamente fundamentadas de acordo com a lei. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém pretende intensificar a fiscalização em empresas de ônibus da capital paraense. O objetivo é oferecer à população um transporte público de qualidade.
Segundo a CEMOB, no ano passado foram lavradas 2.102 autuações a empresas acerca de irregularidades flagradas pelos fiscais de transporte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. Entre as irregularidades mais identificadas estão aquelas relacionadas à qualidade estrutural do veículo, o que engloba desde problemas mecânicos, falha ou inoperância do elevador para pessoas com deficiência, até questões como falta de iluminação interna ou externa, de campainha de extintor de incêndio, entre outros. Há também infrações quanto ao descumprimento de ordens de serviço, que podem ser desde a não regularidade na saída dos veículos até a chamada queima de parada, e ainda infrações por circular fora das faixas exclusivas de ônibus. A frota operacional de ônibus atual no município é de 1.350 veículos, distribuídas em 127 linhas, e possui idade média de 6 anos e meio. A expectativa para 2019 é que o número de veículos fiscalizados seja ainda maior que no ano anterior. A Justiça do Pará autorizou a saída temporária de 1.514 detentos para a Semana Santa. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário, a SUSIP, desse total, 1.397 são de unidades prisionais da região metropolitana de Belém e 117 do interior do estado. De acordo com a SUSIP, o benefício se destina somente a presos que cumprem pena no regime semiaberto e está previsto na Lei de Execuções Penais. O retorno deve ocorrer em 7 dias. A SUSIP informou que, ao fim do prazo, o detento que não voltar passa a ser considerado foragido e, se for recapturado, pode regredir para o regime fechado. Foi publicado no Diário Oficial da União, no ano passado, um decreto que regulamenta uma lei aprovada em 2017. E nesta lei, os profissionais que trabalham na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes são orientados a como proceder quando crianças e adolescentes são vítimas ou testemunhas de violência. Para falar sobre esse assunto, Juliana Brito conversa com o defensor público Luiz Carlos Lima. É isso mesmo, Marcos, Larissa. E para falar sobre o que muda a partir desse decreto, nós conversamos agora com Luiz Carlos Lima, que é defensor público do Núcleo Especializado da Criança e do Adolescente. Tudo bem, muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, do que se trata esse decreto? O decreto ele visa regulamentar, ou seja, ele visa detalhar a Lei 13.431 de 2017, né, que é uma lei, dentre outras inovações, uma lei federal, que vem classificando as formas de que uma criança e um adolescente podem ser vítimas, né? Não somente vítimas, como testemunhas também. Então, na realidade, esse decreto ele vem especificar cada uma dos tipos de violência que as crianças e adolescentes estão suscetíveis. De que forma isso pode contribuir, né, para os processos em andamento, para a violência realmente que essas pessoas sofrem? Bom, o decreto ele vem cuidando da prevenção, né, de que maneira se deve prevenir essas formas de violência, mas, sobretudo, qual o procedimento a ser adotado toda vez que uma criança ou adolescente suspeita-se que uma criança ou adolescente seja vítima ou testemunha de uma situação de violência. A relevância disso é que, sobretudo, profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais do direito, profissionais da rede de assistência social, dominem esses conceitos, né, de modo a que sejam habilitados, capacitados o suficiente para desenvolver essas atribuições toda vez que se deparem com uma situação como essa. E com relação à revitimização, né, tem-se uma preocupação de ouvir essas crianças, colher os depoimentos, mas de não colocá-las de novo naquela situação de violência, né, de relembrar. De que forma isso vai ser feito na prática? Olha, a lei e o decreto, consequentemente, ambos prevêem duas maneiras de ouvir criança e adolescente vítimas de situação de violência. Uma é a escuta especializada e outra o depoimento especial, né? Então, quando a lei concebe essas duas maneiras, já é visando evitar
que essa criança tenha que, ou esse adolescente tenha que a todo momento repetir essas informações, porque isso faz invariavelmente que essa criança e adolescente reviva essa situação. Então, tanto a lei quanto o decreto visam evitar que essa criança relembre, como muito bem você disse, e aí acabe sendo revitimizada, que é um conceito previsto expressamente na lei e detalhado no decreto. Então, a partir de agora, o que a gente espera é que haja realmente, que as crianças e adolescentes sejam melhor assistidas a partir desse decreto, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que, no ponto de vista normativo, o Brasil está na vanguarda, né? Nós temos uma lei de excelente qualidade, que é a Lei 13.431, de 2017, e o decreto também vem na mesma linha, né? Um ato normativo de extrema qualidade. E, agora sim, o que é necessário é colocar em prática o que a lei prevê de maneira a garantir e proteger essas crianças e adolescentes. E de que forma a Defensoria Pública do nosso Estado, qual o papel que vocês desempenham nesse processo? Olha, é um papel de protagonismo, né, fundamental. Infelizmente, a Defensoria Pública, por questões orçamentárias, salvo engano, não está presente aí em torno de 80 municípios do Estado, mas aqui na capital nós temos um núcleo de atendimento especializado, um órgão especializado em lidar com o direito da criança e adolescente, onde existe uma equipe técnica, né, com a presença de uma profissional da área da psicologia, uma psicóloga, uma profissional da área de assistência social, né, uma assistente social, uma socióloga e um pedagogo. Então, existe essa equipe técnica toda para fazer esse acolhimento dessa criança, além, obviamente, dos defensores que poderão judicializar o que deve ser judicializado e fazer uma interpretação jurídica dos casos, enfim. Então, caso a gente saiba de alguma criança que esteja sendo vítima ou então que esteja testemunhando algum tipo de violência, a gente pode procurar a Defensoria? Sem dúvida nenhuma. A Defensoria Pública é uma das instituições que compõem o que a gente chama de sistema de garantia de direitos. E vir conosco vai ser feito o acolhimento e analisada a situação, e, enfim, visando assegurar, proteger essa criança e esse adolescente. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. No seu bairro existe saneamento básico, postos de saúde ou até mesmo segurança? Tudo isso faz parte dos direitos previstos na Constituição brasileira. A campanha da Fraternidade, aberta oficialmente no início deste mês de março, vai debater as políticas públicas e as garantias de direitos da sociedade. Refletir sobre políticas públicas é essencial para entendermos a maneira como elas atingem os diversos níveis da sociedade. As políticas públicas são ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática os direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. Políticas públicas são as ações do Estado a fim de retornar com benefícios para a população aqueles impostos que são pagos por todos nós. Então, isso que são políticas públicas. Agora, as políticas públicas, elas têm duas características importantes. Elas podem ser políticas públicas de Estado, ou seja, que já estão estabelecidas, e podem ser políticas públicas de governo, que são as novidades, as novas políticas públicas que são implementadas. Em alguns casos, os projetos de lei são criados pela iniciativa popular com a ajuda dos cidadãos, ou pelo Poder Legislativo. Existem políticas públicas que vêm do Poder Legislativo, por exemplo. No entanto, as políticas públicas que vêm do Poder Legislativo, elas não podem criar despesas no orçamento para o Estado. Já o Poder Executivo, como o próprio nome diz, executa, é ele quem pode fazer as despesas e assinar, ser o dotador orçamentário dos gastos do Estado. Então, existem várias maneiras, tanto do Legislativo quanto do Executivo, assim como a própria população, na medida em que uma determinada comunidade é abalada por um empreendimento, ela solicita uma audiência pública, pede apoio político, elabora um projeto de lei, consegue assinaturas e, a partir daí, esse projeto de lei é votado e pode acabar se tornando uma lei, tal qual é o exemplo da Lei da Ficha Limpa. Esse é o Wellington. Ele é coordenador do projeto Periferia em Foco, uma iniciativa de mídia alternativa que visa, entre outros, divulgar as ações das periferias. O Periferia em Foco é um coletivo de comunicação popular que nasceu em 2016 e o principal objetivo é mostrar o lado bom da periferia, as boas práticas que estão acontecendo nas nossas periferias aqui da região metropolitana de Belém.
A campanha da fraternidade desse ano traz como tema Fraternidade e Políticas Públicas. O objetivo é estimular a participação da sociedade na elaboração e fiscalização de políticas públicas, além de fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade. Afinal, é com a elaboração de planos e ações que a população brasileira pode ter direito à saúde, segurança e educação. Nosso país ainda é um país em desenvolvimento e, apesar dos esforços, vamos dizer assim, muitos problemas tem na política, mas as soluções também estão dentro da política. Portanto, que um determinado governo estabeleça uma política justa para a população, mas até que esse benefício chegue lá na ponta, tem todo um processo, que muitas das vezes o dinheiro acaba sendo desviado, a obra acaba sendo superfaturada e, no final das contas, todo aquele volume de recursos destinado para resolver um problema social acaba indo pelo ralo. Infelizmente, essa é a realidade. No entanto, esses problemas todos que nós temos acompanhado no Brasil, a gente percebe uma mudança no país, uma mudança de mentalidade e uma mudança de posicionamento do próprio eleitor, que era muito passivo nas campanhas anteriores, e com o advento da internet e do advento do mundo virtual e da participação nas redes sociais, esse eleitor é muito mais ativo, e não somente no período eleitoral, mas no período pós-eleitoral também. Na contramão das ausências do Estado, a própria população cria projetos que beneficiem as comunidades. Nós divulgamos muitas ações da cabanagem, mas o Periferia em Foco não é da cabanagem, a gente divulga as periferias e divulga as coisas boas que estão acontecendo automaticamente. Dentro do bairro da cabanagem, eu costumo dizer que o único projeto de políticas públicas onde você vê o braço do Estado presente é dentro da UNG Cristo Redentor, através do projeto Música e Cidadania da Fundação Carlos Gomes. Infelizmente, essa é a única presença do poder público, assim como projetos sociais voltados para jovens, porque eu particularmente sou fruto de um projeto social e eu tenho certeza que essa problemática não é só do bairro da cabanagem. Quando se fala em políticas públicas, temos que entender que existem vários segmentos. Os de âmbitos sociais são os que mais ganham destaque. Os cidadãos podem e devem acompanhar o que está sendo feito por melhores medidas. Nós sabemos que temos problemas na democracia, mas é melhor uma democracia ruim do que uma tirania. Portanto, nós não podemos perder as esperanças. Existem políticos honestos, sim, no nosso país. Existem políticos comprometidos com os interesses da população. E isso não pode ser esquecido. As pessoas têm o direito de ir na Câmara de Vereadores, de ir no Parlamento Estadual, que é a Assembleia Legislativa, exigir os seus direitos. Mas para que isso aconteça, é necessário um nível de organização que seja responsável, não pedindo coisas que não podem ser executadas, mas que tenha a ver realmente com as demandas daquela população e que possa acreditar em outras instituições que não a política. Existem outras instituições que também podem fazer esse trabalho e a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, é uma prova disso, e a campanha da fraternidade, uma das expressões dessa maneira de se fazer política de uma forma responsável, sem ir para o enfrentamento, mas trabalhando com a sensibilização através de argumentos e através da verdade, claro. Para o Wellington, é primordial que as ações do Estado cheguem às periferias, não apenas como intervenção, mas também na aplicação de práticas sociais e educacionais, pois são essas que formam e dão oportunidades. Política pública no bairro da cabanagem e das periferias ele é de suma importância, porque quando você tem a ausência do Estado, você tem a presença de outras coisas que eu não vou citar, a gente conhece muito bem, onde muitos jovens não têm oportunidade e por falta dessa oportunidade eles são captados para outros meios. Então é de suma importância, principalmente o governo que assumiu novo, que atue nas periferias, não só com a prevenção. A prevenção ela é muito importante, mas não se combate só com polícia. Tem que ter projeto de esporte, cultura, lazer. Cerca de 2.800 municípios brasileiros não gastam nem R$ 400 na saúde de cada habitante durante o ano. Os dados são referentes ao ano de 2017 e fazem parte de um levantamento do Conselho Federal de Medicina. De acordo com o levantamento, esses municípios gastaram menos de R$ 403,37 na saúde de cada habitante durante o ano de 2017.
Os municípios menores, em termos populacionais, arcam proporcionalmente com uma despesa per capita bem maior. Em 2017, por exemplo, nas cidades com menos de 5 mil habitantes, as prefeituras gastaram em média R$ 779,21 na saúde de cada cidadão, quase o dobro da média nacional identificada. Com apenas 839 habitantes, a cidade de Borá, em São Paulo, liderou o ranking de gasto per capita na saúde, com R$ 2.971,92 gastos por pessoa. Em segundo lugar, aparece Serra da Saudade, em Minas Gerais, com gasto de R$ 2.764,19 por pessoa. Na contramão desses números, os municípios que tiveram menor desempenho na aplicação de recursos estão 3 cidades de médio e grande porte, todas situadas no estado do Pará. Cametá, com gasto de R$ 67,54, Bragança, com R$ 71,21 e Ananindeua, gastando R$ 76,83 por pessoa. Já as capitais com menor desempenho são Macapá, com R$ 156,67, Rio Branco, com R$ 214,36, Salvador e Belém, ambas com valores próximos a R$ 245 por pessoa. E a lista completa dos municípios que participaram do levantamento pode ser conferida no www.portal.cfm.org.br. E participe da produção do Nazaré Notícias. Envie sugestões e temas para o nosso WhatsApp 988023444. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o resgate de animais silvestres nesse período de chuva. A capital amazonense registrou redução no número de veículos roubados. Governo do Pará quer fomentar o empreendedorismo. As comemorações a São José. E vamos conhecer a ilha de Itacoã-Mirim. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de animais silvestres. Durante o período chuvoso, é comum que animais silvestres saiam de seus habitats naturais em busca de alimentos e abrigos secos. E é por isso que no inverno amazônico, o trabalho do Batalhão de Polícia Ambiental se intensifica ao resgatar esses animais em áreas urbanas. Assim que chegamos ao batalhão, encontramos a Andréia. Eu vim entregar, uma pereminha que eu encontrei ontem e aí como eu sei que é um animal silvestre, eu não posso ter em casa, eu resolvi entregar aqui no batalhão. Essa foi a primeira vez que ela se deparou com um animal silvestre em área urbana, mas a ocorrência costuma ser comum durante o inverno amazônico. Os principais fatores que contribuem para esse aparecimento desses animais silvestres são as constantes chuvas. Então, nesse período de novembro até junho, é um período intenso de chuvas, é propício para o aparecimento desses animais, principalmente das cobras. Elas aparecem com bastante frequência. Quando encontrou a perema, uma espécie de jabuti, que também é considerado um animal silvestre, Andréia não pensou 2 vezes para buscar ajuda. Porque eu já vi eles resgatando cobras, Então eu imaginei que eu poderia trazer aqui para entregar. Porque eu pensei também em levar no museu ou no bosque, mas aí eu acho que lá eles não recebem. A atitude não foi errada, mas a recomendação do batalhão é outra. A gente orienta que o cidadão comum ele não faça o resgate em si, não se aproxime do animal silvestre e nem tente qualquer situação que vá trazer algum prejuízo, até porque matar um animal silvestre é um crime ambiental, então ele está sujeito à pena. Então o que a gente solicita é que entre em contato com o 190, que ele vai via CIOP, que ele vai fazer a chamada a quem de destino, ou o Batalhão de Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros. De janeiro desse ano até 18 de fevereiro, o Batalhão de Polícia Ambiental realizou 221 resgates de animais silvestres, com 58 casos, incluindo cobras. Nós temos uma equipe de veterinária aqui, Dependendo da situação, como a cobra é encontrada, a gente vem, faz uma análise inicial da saúde da cobra, E aí, se ela estiver em condições, a gente faz a destinação dela no habitat natural dela. A medida é uma forma de proteger os animais e também os seres humanos. No entanto, para prevenir que essas ocorrências se repitam, a solução é a conscientização ambiental. A forma que é bem eficaz é a gente estar tentando se policiar enquanto a limpeza da cidade, Jogar lixo na rua, entupir bueiros, isso são fatores que determinam, para que
a incidência dos rios, né, causem alagamentos, os esgotos fiquem entupidos. Então, a gente tem essa postura, né, de estar tendo esse cuidado com o esgoto, com o lixo, né, isso é um fator que vai contribuir, sim, que a gente vai tentar diminuir essa incidência. Esta semana, a Organização Mundial da Saúde divulgou os itens que integram a lista das 10 principais ameaças à saúde global para o ano de 2019. Eles serão causados pela poluição, pelas mudanças climáticas e pelas crises humanitárias. De acordo com o levantamento, as questões que vão demandar mais atenção da Organização Mundial da Saúde neste ano são a poluição do ar e as mudanças climáticas. A estimativa da organização é que 9 em cada 10 pessoas respirem ar poluído todos os dias. As doenças crônicas não transmissíveis e as pandemias de influenzas também são fortes componentes de ameaças à saúde das pessoas este ano. Dados da entidade mostram que doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e outras doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 70% de todas as mortes no mundo, o equivalente a 41 milhões de pessoas. A OMS também informou que o mundo enfrentará outra pandemia de influenza. O que não se sabe é quando chegará e o quão grave será. Cenários de fragilidade e vulnerabilidade. De acordo com a entidade, 22% da população mundial vive em locais com crises prolongadas, uma combinação de fatores como seca, fome, conflitos e deslocamento populacional. Um mal que ainda está longe de acabar. A resistência antimicrobiana e o ebola também são rivais da OMS. No ano passado, a República Democrática do Congo passou por 2 surtos de ebola. Já a resistência antimicrobiana estão na incapacidade de prevenir infecções e podem comprometer cirurgias e procedimentos como a quimioterapia. A atenção primária também deverá ser reforçada. Muitos países ainda não têm instalações de atenção primária de saúde adequadas. Vacinação. De acordo com a OMS, apesar da disponibilidade das doses, muitas pessoas relutam em não se vacinar ou vacinar seus filhos. E 1,5 milhão de mortes poderiam ser evitadas se a cobertura global de vacinação tivesse maior alcance. Outro mal que preocupa a organização este ano é a dengue. Dados mais recentes mostram que os casos da doença vêm aumentando significativamente e se espalhando para países menos tropicais, mais temperados como o Nepal. O HIV também continua preocupando a organização. Apesar dos progressos, a epidemia de AIDS continua a se alastrar pelo mundo, com quase 1 milhão de pessoas morrendo a cada ano. Desde a sua descoberta, mais de 70 milhões de pessoas adquiriram a infecção e cerca de 35 milhões morreram. No próximo sábado, dia 23 de março, parte da Travessa Padre Eutíquio, entre as avenidas Bernardo Saião e Alcindo Cacela, no bairro da Condor, em Belém, terá sentido modificado. O trecho, que atualmente funciona em mão dupla, adotará sentido único em direção à área central de Belém, acompanhando o fluxo de todo o restante da via. Segundo a CEMOB, a mudança se mostrou necessária para adaptar o sentido da via à alta demanda de veículos que passam a circular no local desde a entrega das obras de duplicação da Bernardo Saião. Além da mudança de sentido, haverá retirada de um semáforo no cruzamento das vias Padre Eutíquio com a Bernardo Saião, garantindo a maior fluidez para quem quiser acessar a Padre Eutíquio. Agentes de trânsito, apoiadores operacionais e a equipe de educação permanecerão no local por um período de 15 dias ou até que a mudança seja assimilada pela população. E agora vamos conhecer a região insular de Belém. Nos arredores da capital paraense existem mais de 30 ilhas tranquilas e de natureza ainda preservada. Um desses locais fica na região do Baixo Acará. Estamos falando de Itacoan-Miri, um território quilombola. Distante 20 minutos de barco da capital paraense, a ilha de Itacoan-Mirim fica situada na região do Baixo Acará, nordeste paraense. A localidade é cercada pelo rio Acará e marcada pela presença dos povos da Amazônia. Não é difícil vê-los navegando pelas águas turvas que banham a ilha.
A zona rural do Acará apresenta forte presença cultural do início de sua formação, no período colonial. A ilha de Itacoan, situada na região do Baixo Acará paraense, é rica em biodiversidade, cultura e tradição. Aqui, segundo relatos dos moradores, residiam escravos há aproximadamente 150 anos. Quem explica melhor essa história para nós é o seu José Maria Alves, morador de Itacoan. Ele foi o primeiro presidente da comunidade. A comunidade de Itacoan, ela é uma comunidade que ela surgiu depois de um trabalho de coronel. Aqui na comunidade funcionou casa de senzala, um trabalho escravo com olaria. Nos anos que funcionou a olaria, ele trouxe para cá 2 escravos negros da África e quando terminou a escravidão, quem saiu foi o coronel. Os moradores e os empregados ficaram morando na comunidade. No primeiro momento ele colocou eles como herdeiros para manter a segurança da terra. Depois começou uma briga entre esse que eles tinham colocado como herdeiro e o dono. Os filhos netos desse coronel mandaram por alguns anos. Aí a comunidade foi crescendo, os moradores começaram a se organizar e começaram a pretender conquistar o território. E aí gerou uma luta de moradores, depois da comunidade, depois da associação. E depois de muitos anos de luta, eles fazendo aquelas coisas de querer que a gente saísse do terreno, como tirando os meios de renda da comunidade. E a gente se organizando até que conseguimos, através de uma associação, já com a situação dos quilombolas, legalizar a situação da terra. E essa comunidade ela foi crescendo entre os próprios moradores. A formação da comunidade quilombola se assemelha a outras de distintas regiões brasileiras. No entanto, essas histórias cultivam raízes e tradições ribeirinhas. No tempo que tinha os grileiros, né, que queriam tomar a terra de nós, tomar essa terra, né? E a gente lutou para que o grileiro não comprasse, né, a nossa terra, né? E nessa confusão foi muita gente embora. Mas ficou muita gente aqui também, perseverando, né? E a gente conseguimos, com muita luta, nós conseguimos que o governo desse essa terra para nós, depois que nós se identificamos como quilombola, né? Aí nós ganhamos a terra e de lá de Belém está voltando muita gente, depois que chegou a energia, né? Aí voltou muita gente que já tinha abandonado aqui, né? Voltaram, pegam um pedaço de terra, aí vão lá com o presidente da comunidade, né? Pede um pedaço de terra e vão fazendo suas casas e vão ficando. Tanto que agora a gente já está mais de 150 famílias aqui. Segundo o Instituto de Terras do Pará, a área total de Itacoan-Mirim é de mais de 998 hectares. Partes desses terrenos são utilizados para a plantação, base de sustento das cerca de 150 famílias residentes na localidade. Aqui, tirando de seus aposentados, funcionários, né, é o trabalho com a roça. Plantação da mandioca, fazem farinha, vende rama e a criação de galinha e as frutas. Esses sítios, todo mundo aqui tem seu sítio com frutas, né? Quando chega na época é uma renda, né? Que dá para o dono da casa, do sítio. A ilha guarda atrativos naturais como os igarapés e as trilhas ecológicas. Quem aproveita bastante são as crianças. Segundo o relato dos moradores, Ita significa pedra, Coan significa amarelo e Miri, miúda, uma pequena pedra de ouro. A ilha é uma verdadeira joia no meio da Amazônia. A pequena ilha, quase pouco explorada, tem muito a oferecer para o turismo da região. A questão cultural com relação às danças, com relação à própria questão territorial da cultura das frutas, da comida, a trilha, o igarapé. Então nós vamos trabalhar em cima dos alimentos naturais, né, daqueles que a gente temos, e também contar um pouco da história. E também a gente
acredita que vai ser importante a gente mostrar tudo aquilo que a gente temos hoje de trabalho. Casa de farinha é uma coisa que a gente pode estar mostrando como é feito a farinha artesanal, a questão das plantas medicinais, além também da questão dos nossos artesanatos, né? Nós temos o cipó, onde nós temos um deles que é o guarumã, né? Que dele é confeccionado muito tipo de artesanatos que com certeza o turista não conhece e com certeza vai querer conhecer. Eu fico assim, com uma esperança muito grande, porque a gente tem dificuldade aqui com a juventude, né? Quase o jovem não participa com a gente. Eu tenho só um grupo de adolescentes que está na catequese, né? Mas sou um adolescente ainda de 15 anos, né? E para mim, é importante, porque eu digo sempre assim, a gente, às vezes, fala muito da juventude, mas a gente não cria nada para ajudá-los, né? E eu creio que isso é uma fonte que a gente possa estar chamando eles para cá para educá-los, né? E seguir nesse projeto, né? Para mim, já é uma esperança. E vamos voltar a falar sobre trânsito. A nova BR-316 será entregue para a população em julho de 2020. A informação foi feita pelo governador do estado, Helder Barbalho, a uma comitiva de representantes da Agência de Cooperação Internacional do Japão. Esta é a segunda visita da empresa japonesa, que é financiadora das obras de requalificação da BR-316, junto com o governo do estado, desde o início dos trabalhos em janeiro passado. Segundo o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, o projeto custará cerca de 385 milhões e implementa o sistema troncal de ônibus que vai ordenar o transporte coletivo dos municípios da região metropolitana. Segundo o diretor do Núcleo de Gerenciamento de Transporte, a obra vai gerar um encurtamento no tempo de viagem com maior segurança, o que vai proporcionar melhor qualidade de vida à população. Na área ambiental, o grande ganho será a redução do tráfego de veículos na BR-316. A capital amazonense registrou redução no número de veículos roubados. Os dados são do ano passado e foram comparados com 2017. A queda registrada foi de 32%, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. No ano passado, foram contabilizados 3.116 casos, contra 4.584 em 2017. O número de furtos também apresenta queda. A redução foi de 35%. Em 2017, o número de veículos furtados em Manaus foi de 3.522. Já em 2018, os números reduziram para 2.284. Os dados apontam ainda que, no ano passado, o número da recuperação de veículos foi de 3.083. Além dos veículos recuperados, operações resultaram em apreensões de pessoas envolvidas em organizações criminosas que atuavam diretamente neste tipo de crime. A Secretaria de Segurança também realizou um balanço que constatou que no último trimestre de 2018 houve a recuperação de 56 veículos e a prisão de 43 pessoas durante as operações. E agora vamos falar de empreendedorismo. Representantes do governo do estado se reuniram com dirigentes do Sebrae Pará e de outras entidades do Sistema S, deputados federais e senadores, para discutir como fomentar o empreendedorismo no estado. Uma iniciativa que busca fortalecer as micro e pequenas empresas paraenses.
De acordo com o Sebrae, o Pará conta com 256.200 estabelecimentos. 99% deles, micro e pequenas empresas, responsáveis pela geração de 19.412 postos de trabalho no estado, o equivalente a 14,4% do PIB paraense. Esses são alguns dos dados apresentados ao governo estadual durante o encontro com os representantes do Sistema S. Cabe ao Estado ter a sensibilidade para construir um ambiente de atração de empreendedores, atração de negócios, investir na formação e na qualificação para que aqueles que desejam empreender possam fazê-lo, fazer com qualidade, desburocratizar o Estado para estimular que a economia possa ser acelerada e com isto nós possamos fazer com que o Estado gere emprego, gere renda. Com emprego e renda, seguramente nós viveremos num ambiente melhor no Pará. Com o objetivo de apresentar ao governador, senadores e deputados esta realidade, o encontro promovido pelo Sebrae busca fortalecer o empreendedorismo no Pará com a ajuda do poder público. Foi determinante trazer o governador do estado e a bancada parlamentar para entender um pouco desses números. A gente sabe que eles têm conhecimento, mas principalmente deixar um material residual nas suas mãos para que no momento necessário deles utilizarem esses números nas suas bancadas, ele possa ser utilizado. Então a gente está super tranquilo. Vocês viram que são números extremamente favoráveis de emprego, de mortalidade, de exportação, números altos e números favoráveis, tanto para o Pará, quanto para o Brasil, quanto para a região norte. Um momento para mostrar também quais as necessidades do setor visando melhorias. O que nós precisamos é que haja verticalização. Nós somos um Estado sempre extrativista, sempre exportador de produtos básicos, brutos, mas na verdade não queremos. Nós queremos é a verticalização da nossa produção para que nós possamos, além de trazer mais emprego e renda, trazer um volume maior de impostos, porque esses volumes exportados são todos desonerados, não traz nenhum benefício à população e ao governo do Estado em termos de contribuição de impostos. Nós entendemos que não há mais espaço para que o Estado do Pará continue apenas com o perfil da extração de minérios sem que a verticalização efetivamente aconteça. Nós estamos dialogando com os players que atuam na atividade minerária para que se conceba um novo conceito em que a verticalização e a agregação de valor possam ser assegurados no Estado. Este é o único ambiente que é conveniente para o Estado do Pará. Outro ponto que foi destaque durante o encontro foi a questão do benefício fiscal, já que ainda no período de transição do governo federal, o ministro da Economia anunciou um possível corte de até 50% no repasse de verba para as entidades do Sistema S. É natural que em qualquer mudança de governo, principalmente federal, se queira fazer ajustes, se olhe. Isso é um processo natural, isso não é a primeira vez que acontece, inclusive, no sistema. Então a gente está muito tranquilo com relação a isso, porque a gente tem certeza que o próprio governo federal, ele quer que a economia seja retomada, ele quer que as coisas aconteçam, e mexer nesse processo realmente é muito delicado. Eu defendo que nós possamos fazer justiça tributária. É fundamental que se comprove àqueles que queiram investir no Estado de que o impulso a partir de um benefício fiscal esteja atrelado a emprego, a renda, a fortalecimento econômico. Inclusive, tenho cobrado da Secretaria de Fazenda, como também da Secretaria de Desenvolvimento, que possam apresentar a relação direta entre benefícios fiscais e geração de emprego e a potencialidade a partir das vocações do nosso Estado. Com isso, a expectativa do setor é que, com o apoio do governo estadual, o empreendedorismo continue crescendo no Estado. O governo tem desenvolvido, o novo governo tem desenvolvido um trabalho junto às entidades para que nós possamos, para que seja possível um novo ambiente de negócio. Na medida que o governo cria esse novo ambiente de negócios, ambiente favorável aos negócios, é natural que cresça o volume do comércio, é natural que cresça o volume de faturamento, consequentemente trazendo uma nova contribuição para o governo do Estado, da arrecadação, aliás. Então é isso que o governo tem feito nas reuniões, nós temos sido convidados, e esse café, esse evento que nós estamos proporcionando aqui no Sebrae, para todo o secretariado, a bancada federal, o parlamento, é exatamente para isso, para que nós possamos mostrar as nossas instituições. O bispo auxiliar de Belém, Dom Irineu Romão, faz aniversário episcopal.
Gaúcho, nascido em Vista Alegre do Prata, Dom Irineu exerce sua atividade episcopal aqui na capital paraense. Dom Irineu Roman começou a vida religiosa aos 15 anos, quando ingressou no Seminário Josefino, da Congregação de São José. Ele fez os primeiros votos religiosos em 1980, mas foi em janeiro de 1990 que foi ordenado padre. A partir daí, até os anos de 1998, colaborou de forma especial no acompanhamento de jovens e na formação de seminaristas, nas cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul, passando ainda por Brasília. Até que em 1999 chegou a terras paraenses para assumir o cargo de pároco da paróquia Santa Edviges. Alguns anos mais tarde, atuou como vigário episcopal da região São João Batista, até que no dia 19 de março de 2014 foi ordenado bispo, com o lema episcopal Vim para Servir. Hoje, Dom Irineu é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, secretário da CNBB Regional Norte 2, faz parte da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB como bispo representante da Pastoral Juvenil do Regional Norte 2 da CNBB e atua ainda como bispo referencial da Pastoral do Turismo, além de participar ativamente da rotina das comunidades de nossa arquidiocese, levando a palavra de Deus a quem precisa. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em municípios da Amazônia. O tempo ficará encoberto na maior parte do dia em Curuçá. De manhã o sol deve aparecer entre nuvens e de tarde, apesar das nuvens, não deve chover. A temperatura deve variar entre 25 e 27 graus. No município de Óbidos, a previsão é de pouco sol e aumento de nuvens pela parte da manhã. De tarde, o céu permanece encoberto. Os termômetros vão marcar a temperatura mínima de 25 graus e máxima de 28. No Marajó, no município de Breves, o dia será encoberto. De noite, há possibilidades de chuva. O tempo encoberto faz com que a temperatura mínima fique em 24 graus e a máxima em 30. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão é de que a quarta-feira tenha tempo fechado. Deve chover a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar a 30. A quarta-feira começa nublada na cidade de Rio Branco, capital do Acre. De tarde, o céu fica encoberto e está prevista forte chuva. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. Na cidade de Paraná, em Rondônia, a meteorologia prevê céu encoberto durante a quarta-feira. Apesar do tempo encoberto, o dia será sem possibilidades de chuvas. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. Na matéria que finaliza o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar do padroeiro das famílias. São José é comemorado em diversas paróquias da Arquidiocese de Belém. Na paróquia São José de Queluz, o dia do padroeiro das famílias amanheceu em festa, com a primeira das 5 missas realizadas na paróquia em honra a São José. Quanto à plenitude dos tempos, no mistério da encarnação, ao receber as instruções de Deus, por meio do anjo, receber a jovem Maria por esposa. Na celebração eucarística presidida por Dom Irineu Roman, devotos relembraram do testemunho de fé de São José e foram inspirados a se espelharem nele, que junto de Maria foi um dos maiores exemplos de obediência a Deus na terra. É o silêncio dele, a fidelidade, a fé, aquele exemplo de paternidade de São José que nós devemos buscar como espelho, como modelo para o mundo de hoje. Parece que o mundo de hoje está carente de um abraço de pai. E eu creio que o abraço de mãe, a figura da mãe é forte, é imponente, mas nós precisamos levantar, exaltar a figura paterna para que esta fortaleza do pastor, do pai também transpareça. E o mundo precisa muito disso, para que haja sempre, cada vez mais, essa
esse equilíbrio, essa vivência da fé, e que nós possamos imitar São José, porque ele é, de fato, o patrono da igreja, o modelo perfeito de todo pai, de toda mãe, de toda família, que nós podemos buscar como exemplo e modelo. Depois da Santa Missa, a festa continuou em uma procissão que levou a imagem de São José ao bairro de Canudos. Momento de aproximação entre os fiéis e o padroeiro. Eu vim do Marajó ontem. A primeira viagem eu perdi, que o transporte não foi me buscar. Aí eu consegui uma tarde, debaixo de chuva. E chegamos em Belém 7 horas, perdemos a chave da casa e eu tinha que participar da Santa Missa, eu não posso perder a missa de São José. E quando, com muita alegria, conseguimos encontrar a chave, né? Eu dormi muito pouco preparando o saquinho da graça de São José. E eu saí de casa hoje às 5h30, pegando o ônibus lá da BR, com muita dificuldade, para chegar a tempo. E assistir a missa como hoje, não é emoção, é fé, é amor, é buscar este Deus querido através de São José, num tempo que a nossa igreja está sendo tão perseguida. E eu acredito piamente que com a intercessão de São José, minha amiga, meus irmãos em Cristo Jesus, nós vamos ser prósperos na salvação eterna. Todos os anos eu faço o possível para estar aqui, porque a emoção de estar perto de São José é indescritível, entendeu? E assim, todos os momentos da minha vida que eu precisei, São José intercedeu por mim. Testemunhos que fizeram da festividade desse ano muito especial. Graças a Deus, no período da festividade, a participação do povo, muito positiva, o tempo cessou, então nós estamos vivendo um momento de uma linda festa mesmo. Com o tema Com São José, guardião da igreja, seguiremos e olhemos para o alto, a festividade encerrada hoje já deixa ensinamentos sobre como ser fiel a Deus, a exemplo de São José. Eu, quando me reuni com a equipe da festividade, começamos a pensar nas possibilidades, algum tema relacionado à igreja e um documento para a nossa reflexão. E aí veio assim o documento Lumen Gentium para a nossa reflexão durante esses dias. E a figura de São José como o guardião da igreja, uma igreja que deve ser guardada, que deve ser protegida e que deve também ser levada por todos nós, sacerdotes e povo de Deus. A integridade e a fidelidade de São José como esposo de Maria, como pai fiel de Jesus, aquele que cuidou. E por ele ter essa bela missão, me deu a alegria de buscá-lo na minha vida. E hoje não tem igual. E eu busco o teu exemplo porque eu sou pai e mãe. E fico muito feliz da bela integridade que é São José. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá!